Fala, meus queridos capixabas! Está no ar mais um Capixaba Cast, que é o podcast do nosso Orgulho Capixaba. E hoje, meu amigo Lucas, a gente está recebendo um convidado. Rapaz, ó, só pelo spoiler aqui nos bastidores, né? Daniel Carrareto. Bem-vindo, meu irmão. Educador financeiro. Vamos aprender muito hoje, Vamos né? aprender demais com o Daniel hoje. Você ajuda a gente a multiplicar o dinheiro, já faz um Pix no final, como é que é? Vamos entender, porque o Daniel tem mais de 500 mil de seguidores no Instagram e a gente quer entender o motivo desse sucesso todo. Seja bem-vindo, Daniel. Reconhecido nacional, Daniel. Que honra ter você aqui, meu irmão. Bem-vindo. Muito obrigado. Fico realmente orgulhoso também de estar aqui, né? Orgulho capixaba. Essa é realmente uma expressão que deixa a gente feliz, né? Estar aqui já é uma alegria. Eu fiquei muito feliz, Daniel, assim, nos bastidores você falando sobre o seu propósito, né, de por que você foi para essa área. Quando você fala educador financeiro, ainda é um paradigma, né? Infelizmente, nem todas as pessoas têm acesso à educação financeira. A gente vê o desafio que a maioria enfrenta. E não é uma coisa que é ensinado na escola dessa forma, né? E conta pra gente como que surgiu, em que momento acendeu para você, assim, cara, eu vou trabalhar com isso, eu vou levar a educação financeira para as pessoas. Legal. Na verdade, tudo começa gostando de falar de dinheiro, né? Desde pequeno, eu sempre gostei. Eu brinco que eu fiz coleção de nota de R$2. Quando teve aquele lançamento da nota de R$2, eu cheguei a ter, eu acho que 84 notas. Na época eu devia ter uns 8, 9 anos. E eu fiquei assim, encantado, uma nota nova, vou fazer uma coleção. Então eu sempre brinco que eu gostei de dinheiro, mas mais do que isso, eu recebi educação financeira na minha casa, dos meus pais. Então isso é algo que eu sei que é raro nos dias atuais. Muito raro. E mais, ainda seguindo um pouquinho da história, acabei seguindo um caminho de fazer uma faculdade que por muitos ainda é estigmatizada, uma faculdade de quem não quer nada com nada, administração, mas não foi bem assim não. Eu levei a sério a faculdade, gosto realmente do que eu estudei ali, e ali dentro eu aprendi também mais coisas da área financeira, me interessei, rapidamente me encontrei naquilo que eu queria fazer. Mas, de fato, deu aquele clique, aquele estalo, quando eu já investindo, né, que eu comecei a investir com 17 anos de idade, né, tava ainda na faculdade, tinha acabado de entrar na faculdade. Isso. Minha mãe criou uma conta para mim em um banco que nem existe mais, que é o falecido Banco Real, né? E lá com aquele banco eu tive a oportunidade de fazer o primeiro investimento, que é inclusive algo que eu acho que todo mundo deveria fazer. Se você nunca investiu, tire um tempo para fazer o seu primeiro investimento. Ah, mas eu tenho medo. Vai com medo mesmo, faz o primeiro investimento. Porque quando você faz o primeiro investimento, você realmente desbloqueia uma parte do seu cérebro que diz que você não é capaz. E foi o que aconteceu comigo, lá com 17 anos. Independente do valor. Hoje, com R$10, você já consegue começar. Tá? Então, não é mais um empecilho. Mas, seguindo rapidamente a história, depois de fazer esse investimento, eu continuei ali me interessando pelo assunto. Porque, como eu disse, eu sempre gostei. E um dia, já adiantando um pouquinho a história, eu estava na pizzaria com alguns amigos, e surgiu o tema na mesa sobre investimento, sobre o que estava acontecendo na economia, e eu falei alguma coisa do que eu já vivia, do que eu já fazia, nada demais, assim, se podemos assim dizer. Eu não fazia nada de mídia social, não falava sobre investimentos, apenas trabalhava, assim, com consultoria financeira, na época, mais para empresas. E aí, quando eu falei disso, estavam começando a surgir as mídias sociais, os meus amigos que estavam naquela mesma pizzaria pararam para ouvir atentamente, e quando eu terminei de falar, eles falaram assim: Daniel, por que você não fala disso nas mídias sociais? Olha que incrível, cara. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Naquela época, ainda estava começando a surgir Natália Arcuri, Primo Rico, né? Então, era algo muito pouco falado, muito pouco conhecido. As próprias mídias sociais ainda não eram tão populares. E ali, realmente, surgiu uma ideia que eu falei, pode ser algo interessante. Que bacana, cara. E foi, né? E foi muito, que sorte a nossa, né? E ele foi falando, Charles, foi passando um filme na minha cabeça, porque de fato existe, eu não tinha nem pensado desse lado, assim. Primeiro é ter acesso à educação financeira, infelizmente não é para todos ainda. Que bom que você está contribuindo com o seu propósito para isso. E segundo, que investimento parece uma coisa assim, de outro mundo, você tem que ser milionário para fazer investimento. Todo mundo tem essa sensação, só de né? você falar, ele realmente faz sentido. Se você investiu R$100, você é um investidor. Isso aí. De fato, R$10. Já muda a mentalidade na hora. R$10, você já investiu. Na hora. Porque existe sim um padrão muito grande assim, que é como você tem que ser multimilionário para fazer investimento. Mas antes de você começar a ir para a internet, fazer esse conteúdo, você já trabalhava então com empresa. Conta um pouco o que você fez antes, até chegar nesse processo aqui. Legal. Eu já era, assim, empregado público de uma empresa aqui do estado, do Espírito Santo. Então, de fato, eu trabalhei aqui no Espírito Santo. Mas, em paralelo, eu sempre tive essa questão do propósito, né? De fazer o que eu sempre gostava, do que eu me identificava, que era essa parte financeira. E aí, alguns colegas, já sabendo disso também, me chamaram para dar consultoria nas empresas dele. A primeira empresa que eu dei consultoria foi de um escritório de advocacia. No caso, eu dei uma consultoria
para a empresa, né? Então não tinha nada realmente de para a pessoa física, que é o que eu mais falo hoje, né? Então foi um caminho traçado, mas de fato tudo mesmo mudou quando eu de fato me encontrei nessa parte de educador financeiro mesmo. E nasceu lá na pizzaria, então. Nasceu na pizzaria. Interessante, né? Os amigos às vezes nem sabem o quanto eles foram importantes para mim, né? Mas muita gente acha que tipo assim, eu vou criar uma mídia social e vou ali dar certo, vou parar tudo que eu tô fazendo para ficar postando e tal. Na verdade não, né? Até uma pergunta que me fazem bastante, mas como é que você começou, né? Comecei na minha mídia particular. Na verdade, eu fazia isso para os meus amigos, fazia isso para meus familiares, para quem já me conhecia, né? Lógico que o apelo não era tão grande, né? O perfil era até fechado, aí depois eu acabei abrindo. Mas tudo mudou de fato quando veio isso aqui, que é o meu dinheiro ativo, que era o nome anterior aí do meu arroba, né, no Instagram, que foi quando a gente deu o boom realmente e alcançou mais pessoas. Isso foi muito claro, ô Daniel, porque você mostra que o propósito veio antes de você comercializar isso, né? Fazer isso como um produto. E isso é muito bacana, porque às vezes a gente vê numa área de profissão a oportunidade sem antes estar na essência. Quando está na essência, a gente chama de transborda, né? Você transborda isso para algo maior e chega onde você chegou. Isso é muito bom. Só sei que você tá devendo um churrasco pros seus amigos aí, ó. Já manda aqui, né? Já manda esse link aí pros seus amigos assistirem. Ó, vocês podem cobrar o churrasco dele aí que tá devendo. Eles mal sabem o que eles fizeram. Né? Mas, de fato, eu concordo com você, Lucas. Quando você ama o que você faz, fica muito mais fácil você fazer, tá? E o propósito, de fato, é o que move, sabe? Então, assim, a gente nem falou sobre isso, mas já fazem, no mínimo, aí 4 anos que a gente posta todos os dias na mídia social. No mínimo, uma postagem. A frequência é ótima. Não, a frequência, ela... Hoje, né, o Matheus sabe disso, tá aqui acompanhando com a gente aqui, nosso social media. Nós já postamos aí 3 a 4 vezes por dia, no mínimo, no feed. Então, é uma frequência muito alta. E aí as pessoas se perguntam, nossa, mas como vocês fazem isso? Por que vocês fazem isso? De fato, é porque a gente acredita que é assim que nós vamos levar a nossa mensagem. Dedicação, planejamento. E tem um esforço também, né? A gente vê o lado do sucesso, mas vê que tem toda uma dedicação. Até para gerar conteúdo já é dedicação também, né? Sim. Então é muito bom. Você falou, e o propósito sustenta, que se não tiver, chega um momento que dá ruim, que cansa, a fatura chega em todos os sentidos, né? Isso é muito positivo. Agora, Daniel, me fala uma coisa. Você, é claro, você vai ser a favor com certeza dessa pergunta, mas o que você acha sobre educação financeira nas escolas da rede pública? Excelente. Eu sempre recebo essa pergunta, realmente. Ótimo. Eu sou muito favorável. Por quê? Eu sou, na verdade, um fruto de quem recebeu educação financeira na infância. E eu posso dizer, mas não apenas eu, em casa, como faz diferença. De fato, por muito tempo se considerou educação financeira ensinar matemática financeira. Verdade. São coisas completamente diferentes. E a minha crítica, na verdade, à educação de base, não apenas no setor público, mas também a educação privada, ainda tem bastante escolas particulares que falham nisso, é acreditar que ensinando matemática financeira você está preparando a pessoa para vivenciar os desafios que ela vai ter na relação com o dinheiro. E não só isso, né? Eu sempre falo nas nossas postagens, né? Falta bastante ensino sobre empreendedorismo, sobre saúde emocional, sobre como lidar também com seus direitos e deveres, o que realmente você tem direito, conhecer mais as leis e constituição, como declarar o imposto de renda, como abrir uma empresa. Tudo isso são coisas que nós não somos ensinados, nem na infância, né, que é o ensino básico do básico, e até numa outra entrevista que eu dei, nem no ensino médio. Não né? ensina. Então a gente aprende muita coisa que também pode ter o seu grau de importância, como biologia, química, outras coisas, mas de fato, o que nós vamos vivenciar no nosso dia a dia, o que pode nos dar, como conseguir um emprego, depois que eu conseguir um emprego, recebi o primeiro salário, o que eu vou fazer com isso? Que forte. E é muito boa essa pergunta, Charles, porque, no meu ponto de vista, é o que resolveria o problema hoje, né? Entender. Porque algumas pessoas não têm acesso ao dinheiro, então acho que não precisa se prender sobre isso. Só que aí, quando ele tem acesso, ele vem com um monte de crença, um monte de instruções que passa a ter não consegue lidar com aquilo. E a gente vê pessoas que ganham muito, fatura, ninguém ganha dinheiro, faz muito dinheiro, mas não consegue sair. Não consegue fazer aquilo crescer. Eu chamo isso até de crença limitante, né? As pessoas colocam na cabeça que só uma pessoa que já nasceu num berço de ouro, que já teve uma educação do jeitinho formatada, só essa pessoa pode dar certo. E a internet, até falando um pouquinho sobre isso, ela mostrou que qualquer pessoa que tiver uma mensagem, um conteúdo para entregar de uma maneira constante e consistente, ela pode conseguir ter sucesso. Constante e consistente, daí a importância da frequência. Exatamente. Aí fica a dica. Muito bacana. A gente passou super rápido aqui o nosso primeiro bloco. Meu Deus. E é muito interessante, muito feliz que você está aqui, Daniel. Obrigado. Eu tenho certeza que todas as pessoas que vão acompanhar vão ser impactadas, né? Do quanto que é verdadeiro o que você fala. A gente conhece você, mas vendo ao vivo aqui, quem está do outro lado, o cara traz isso na veia. E é muito bom. Eu quero até marcar umas reuniões com
Ah, com depois. certeza, eu também Vamos. quero. Você já Vambora. falou, não precisa ter 1 milhão para investir, fiquei Ah, bem então interessado. já dá pra começar, né, Fiquei bem- Lucas? 1 milhão É, acho eu que inclusive não tem, não, mas... recomendo que comece com pouco mesmo, tá? É isso aí que eu falo pros meus então é alunos. estratégico? Sim, né? Os nossos alunos, eu sempre faço um desafio com eles, tá? É uma forma didática de que eles consigam sair do zero. Então, eu peço que eles separem R$ 150. E tem uma razão por isso, porque com esses R$ 150 a gente consegue meio que montar uma carteira para eles, tá? Lógico que não é uma carteira super diversificada, com um monte de coisa, não. São 3 investimentos que as pessoas levam às vezes 5 minutos para fazer. Eu falo isso porque tem na plataforma o passo a passo gravado. E com 5 minutos a pessoa consegue fazer 3 investimentos e já tem ali uma carteira e pode se dizer investidor. R$ 150, tá? Rapaz, Ah, já quero começar. você já deve estar imaginando que vem no próximo bloco. É, aí. Isso é rapaz. muito A bacana. gente quer entender um pouco sobre investimentos de alto risco, de baixo risco, né? Vamos deixar para o segundo bloco, né, Lucas? Exatamente. Como você já sabe, vamos convidar agora para o intervalo para você conhecer e reconhecer os nossos patrocinadores que sustentam isso aqui. Inclusive você que é empresário, como seria evidenciar a sua marca aqui? Eu sempre estou lembrando para você aproveitar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho também. Ativa o né, Charles? sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira um episódio novo. Semana que vem nós temos um outro entrevistado aqui. Vamos entender quem vai ser. E daqui a pouco a gente volta com o Daniel, que está dando um show de informação aqui pra A gente. gente volta já já. Valeu. Já estamos de volta com o nosso Capixaba Cast. Daniel Carrareto está aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Dando um show de conteúdo aqui, né? Mostrando pra gente que a educação financeira já não é mais uma estratégia, é necessidade. né? Necessidade. Eu entendo, concordo. eu falo muito isso assim, que houve um momento que talvez foi uma estratégia. Hoje não, ou você aprende ou não consegue crescer. Eu queria entender um pouco de qual é o público que você tem atendido hoje, assim, até a pessoa que está assistindo em casa, está te assistindo, a maioria já te conhece, quem não te conhece ainda, né? O que você entrega, qual o público, qual é a transformação que você tem trazido para esse público hoje, para que a gente vai todo mundo para sua rede social daqui a pouco aprender muito lá. Boa. Legal. Quando eu comecei, eu trabalhei muito na parte de finanças pessoais, né? Eu fui muito para essa parte. Então, ajudar as pessoas realmente a controlar melhor o seu dinheiro, entender melhor o que ganham, o que gastam, e como fazer para poupar de fato. Mas depois de um tempo, eu realmente me encontrei em falar sobre investimentos. Hoje o que eu gosto de falar, o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de ensinar. Então, a transformação que a gente faz hoje, geralmente, são para pessoas que já têm uma situação financeira, mesmo não sendo tão confortável, mas que conseguem, sim, poupar alguma coisa e que com R$ 10 já conseguem fazer o primeiro investimento e entender que é possível construir algo para o futuro. Eu sempre falo bastante de acumulação de patrimônio, porque a gente não vai, de fato, mudar as nossas vidas poupando R$ 10, R$ 50. Mas é lógico que a gente pode começar a construir esse hábito, essa disciplina Essa de fazer isso todo mentalidade mês, de essa investir. mentalidade. Inclusive, eu gosto muito dessa palavra, mentalidade investidora, né? Isso é fundamental, a pessoa Total. entender que fazendo uma coisa, muitas vezes pequena, por longos anos, ela vai conseguir ter um resultado muito grande. É o que eu sempre falo, a pessoa, ela quer sempre a maior facilidade. Eu quero comprar um apartamento, aí é que a pessoa vai para a facilidade, que é o quê? Financiar. É mais fácil, dar uma entrada pequena, eu já quero financiar. E se a gente tentar virar uma chavinha e falar assim, e se eu começar a poupar, investir, receber juros pelo que eu estou fazendo e os juros compostos agirem ao longo do tempo, que a matemática nos favorece, quanto maior o tempo, maior a ação dos juros compostos, mais eu vou conseguir acumular, menos juros eu vou pagar o financiamento, mais rápido eu vou terminar de pagar meu apartamento, enfim, é mudar O mindset, esse né? mindset, essa forma de pensar que nós somos instruídos desde sempre, que é aquela história. Você tem que fazer uma faculdade, se formar, conseguir um emprego, Casar, dar entrada num carro, dar entrada numa casa, casar, ter um filho, ser avô e morrer. Né? E muitas vezes morrer à míngua, morrer sem dinheiro. A gente vê muitos jogadores de futebol hoje que ganham muito, ganham milhões e não conseguem fazer nada. E aí não venha me dizer que é porque quem ganha pouco não pode ter educação financeira. Não é isso. E é esse o meu propósito hoje. É para quem realmente quer começar,
Tem um pouco de dinheiro, sim, logicamente não tá ali no negativo. Claro, claro. Boa. Tem algo para fazer, mas que quer realmente começar do jeito certo e Uhum. quer fazer isso por conta própria. Uma das coisas que eu tenho percebido muito, Daniel, que dinheiro é liberdade, né? Então, assim, quando a gente começa a trabalhar essa consciência de ser livre, quando você faz o dinheiro trabalhar por você. Eu trabalhei um bom tempo no recurso humano de uma prefeitura e eu percebi que quanto mais as pessoas faturavam, mais consignado eles, porque eu que autorizava os consignados, né? E aí vem dessa cultura que você falou, é o meu salário mais o limite do cartão. E aí a pessoa trabalha... E mais o vai- limite do consignado mais aí. o limite do consignado. E aí eu lembro que às vezes, assim, aí, anualmente tinha um reajuste salarial, reajustava lá R$ 100 a mais, ajustava percentual na margem do consignado, a pessoa ia lá para renovar o consignado. Mas isso não era uma, duas, era 90% dos servidores. E esse índice era de quem faturava mais. E tinha aquele que ganhava um salário mínimo, que trabalhava lá como auxiliar de serviços gerais, que ele não pegava consignado, ele tinha uma moto. Ele tava fazendo a sua casinha lá você tá entendendo? Então eu comecei a perceber, e eu tenho olhado muito para isso, como essa mudança da mentalidade. E você tá dando uma aula pra gente falando sobre Essa isso agora. palavra liberdade, É. ela mexe muito comigo. Uhum, comigo Porque também. apesar de eu não ter contado muito da minha história como investidor, né? Eu estou aqui realmente como Daniel, educador financeiro. A minha história como investidor realmente ela muda quando eu começo a buscar essa liberdade. Uhum. Eu já estava concursado numa empresa pública aqui do estado, tinha um salário maior do que 95% da população brasileira, mas eu estava infeliz. E aí eu pergunto para quem está assistindo alguém que está aqui assistindo a gente, está infeliz com o trabalho? Quer sair? Quer de fato mudar? Quer mudar a carreira? E aí foi com 22 anos e já tendo um conhecimento prévio de educação financeira que recebi dos meus pais, já sendo um investidor desde os 17 anos, que eu construí o meu primeiro plano para a minha liberdade financeira. Esse plano, ele basicamente consistia em fazer o que eu já estava fazendo desde os 17 anos, investindo, só que com mais disciplina, consistência e já com valores mínimos que eu deveria investir. Sendo assim, dessa forma, mantendo esse plano, aos 39 anos eu chegaria a um valor acumulado, que é a acumulação de patrimônio que eu já citei aqui, que me permitiria sim, se eu quisesse, ou parar de trabalhar, ou mesmo mudar de carreira, fazer só o que eu amasse. Nessa trajetória, veio a educação financeira, que não só acelerou esse processo de acumulação de patrimônio, mas deu muito mais propósito e muito mais sentido para a minha atuação profissional. E aí fica mais congruente, né? Que você tá vivendo isso que você tá ensinando. Isso é muito bacana. Traz e mostra a força que você tá trazendo aqui pra gente. E existem os perfis, né, Daniel? O perfil do investidor que está começando, aquele mais tradicional, aquele que corre mais riscos, né? Fala um pouco pra gente sobre isso. Inclusive, né, quando eu falo de começar a investir com pouco, começar devagar, é porque eu fiz isso também. Quando eu comecei com 17 anos, é lógico que eu não cheguei lá comprando criptomoeda, comprando ação, comprando mesmo os fundos imobiliários, que são um pouco menos arriscados que as ações. Eu não comecei assim. Tá? Inclusive, eu recomendo para todo mundo que está começando que comece de fato pelos investimentos mais seguros, mais tradicionais, são chamados investimentos de renda fixa. Né? Nós temos hoje um título que ele paga mais do que a poupança, ele só é menos conhecido que a poupança, que é o Tesouro Selic, que é um título do Tesouro Direto. Esse título, ele é um título totalmente indicado para perfis conservadores. Então, para todo mundo que está começando hoje, você que está nos assistindo hoje, que não investe, que está com dinheiro na poupança, o que você deveria fazer hoje, se vocês me permitem, é tirar o seu dinheiro da poupança e agora migrar para o Tesouro Selic. Por quê? São investimentos mais conservadores. Então, sim, existem os perfis, né? Quem está começando, logicamente, é um perfil conservador, porque nunca fez, né? E ao passo que você vai tendo mais experiência, você vai acrescentando outros investimentos mais adequados para outros perfis, também de acordo com o prazo que você pretende investir, e aí você vai passando para o perfil moderado, né? Que é um perfil que já comporta um pouco mais de exposição a investimentos de alto risco, como ações e fundos imobiliários, e pode ser que você chegue a um perfil arrojado, né? Um perfil mais agressivo, que pode tomar mais risco, investindo também em criptomoedas e outros ativos. Eu acho que eu paro no moderado, hein? E é muito comum, inclusive a maior parte da população geralmente vai ficar no moderado sem nenhum problema, e ainda assim, quem ficar no conservador não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum você investir a sua vida inteira em renda fixa, eu sempre digo isso. O ideal é você ter investimentos de acordo com a sua tolerância ao risco, de forma que quando você vai deitar a sua cabeça no travesseiro, você se sinta tranquilo, você se sinta em paz. Ninguém tem que ter dinheiro investido para perder o sono, para ficar mal, é para ficar feliz, é para ficar satisfeito.
É muito lindo o que você está falando, porque assim, se a gente fala que dinheiro é liberdade, né, e segurança, a gente tem que fazer com que o dinheiro traga isso pra gente, né, não ao ponto de ficar. E isso tem mudado muito, né? Eu trabalho com algumas pessoas que estão mudando essa mentalidade e perceber que não é sobre dinheiro, é sobre você ter liberdade, ver seu dinheiro crescendo, expandindo e ver que existem caminhos também que vão potencializar esse resultado aí. É isso aí. E qual carteira digital você recomenda e você usa nos seus cursos, nas suas consultorias, Daniel? Legal. Eu sempre digo que as pessoas devem investir por meio de corretoras, tá? Uhum. Não que não existam bancos digitais, enfim, que atendem bem o propósito de investir. Mas as corretoras, eles vão passar justamente essa ideia que nós já falamos bastante no início, que é você se sentir um investidor. Porque através de uma corretora você consegue acessar praticamente qualquer investimento, né? Vou citar Exato. alguns aqui. Títulos de renda fixa, títulos, no caso de CRIs, CRAs, LCIs, LCAs, investimentos do Tesouro Direto, ações, fundos imobiliários, criptomoedas, ETFs, enfim, são vários os tipos de investimento que você consegue acessar numa corretora. E aí, falando propriamente de quais eu mais indico, são aquelas que têm taxa zero. E tem um motivo para isso. Imagina a pessoa que vai começar com R$10 e ela vai ter que pagar R$4,99 de corretagem. Já não faz sentido, concorda? É. Então, hoje nós temos várias corretoras taxa zero, né, que você pode sim começar. Né? Eu não tenho, não estou fazendo publicidade nenhuma, até poderia fazer, né? Mas fica à vontade. Mas fica posso à citar vontade. algumas aqui, como por exemplo, a Nuinvest, que é do Nubank, a Rico, que também é do grupo XP e é gratuita para investimentos de modo geral. E temos várias outras aí. O próprio Banco Inter também não cobra taxa de corretagem. Enfim, são várias opções hoje, C6. E aqui eu acabo que eu às vezes não lembro de todas, mas são várias que não pagam. Então é só você pesquisar. Cobra taxa de corretagem para ações, para ETFs, para fundos imobiliários? Não cobra. Essa aqui já está suficiente. E muita gente tem medo, e se a corretora quebrar? Já vou até responder isso aqui, porque é uma dúvida muito comum, né? A escolha da corretora ela não é algo tão assim importante, porque os seus investimentos eles não ficam de fato na corretora. Eles ficam custodiados, né, na B3, que é justamente a nossa bolsa, ou mesmo, né, no caso do Tesouro Direto, também tem uma custódia na B3. Então, assim, caso uma corretora, por algum motivo muito fortuito, venha a falir, basta você fazer uma transferência da custódia dessa corretora que você tem para uma outra corretora e seguir em frente. Entendi, porque a grana não Depois- fica na corretora. Adorei. Exato, e depois disso ninguém mais vai ter insegurança aqui, né? Acho que e é esse o nosso propósito do Orgulho Capixaba, trazer profissionais aqui que deem segurança, informação, instrução, para que sejamos cada vez mais gigantes em todos os sentidos. A gente sempre pede no final, que já passou rápido aqui seu tempo, Daniel, que o convidado deixe uma mensagem. Você vai olhar para aquela câmera ali. Posso deixar duas, então? Até A três. primeira Até mensagem três. é: quem quer que eu volte, comenta aí. Aí, boa. Porque nem eu consegui falar muita coisa aqui. Passou muito rápido, o papo foi muito agradável. Aham. Então comenta aí. E a segunda mensagem, caso você me permita, eu falo. Eu queria que você falasse para todos nós, né? E comenta muito aqui então, É. tá, gente? Ó, eu quero, eu já vou comentar, porque eu quero muito que você Eu quero volte. também. Pena que o nosso tempo aqui é rápido mesmo, mas eu senti, sim, uma necessidade que tem muito mais para você falar e que nós que estamos em casa e quem tá em casa acompanhando, A gente ficaria aqui 2 horas. eu né? ficaria 2 horas. Porque assim, não, eu Facilmente. quero o seu WhatsApp depois, meu irmão. Eu quero. Fechou. Não, vamos conectar, eu vou investir. Não tem 1 milhão, eu tô na meta de fazer 1 milhão, né? Ah, eu tô nos 150. Eu tô no mas- milhão, não mas tem dá. 1 milhão ainda. Ó, o WhatsApp eu não posso passar para todo mundo, mas o arroba Daniel Carrareto no Instagram, TikTok, Kuai, Twitter, tem todos aí. YouTube, nós estamos no YouTube também, Ah, assim que como bacana. vocês. Todas as Eu plataformas. tô já devorando esse conteúdo do celular. Mas que fale para todos nós que estamos aí assistindo sobre investimento, educação financeira, o que essa pessoa precisa entender para que ele comece a avançar. É uma mensagem até de reflexão para todos nós aí. Legal. Primeiro, entender que o dinheiro, ele não é um adversário, tá? O dinheiro, na verdade, ele pode sim ser um aliado. Muitas pessoas perguntam se dinheiro traz felicidade. Eu acredito que o dinheiro, ele não traz a felicidade, mas ele te ajuda a alcançar o conforto para sua família, a pagar o hospital para alguém que precisa, a comprar uma comida melhor para sua casa, a dar um conforto melhor de um carro para sua família, enfim, tudo isso que o dinheiro pode proporcionar. Então, primeiro de tudo, não enxergue o dinheiro como um adversário. E segundo, comece o quanto antes a investir, tá? Trate realmente o seu dinheiro como prioridade. A gente vê muitas pessoas hoje que gastam 40, 44 horas do mês trabalhando, às vezes até mais, mas não gastam 1 hora do seu mês para olhar para o dinheiro, para tentar entender para onde está indo, por que não foi do jeito que gostaria, melhorar essa relação com o dinheiro. E nós estamos aí nas mídias sociais para ajudar as pessoas também com isso, não só a começar a investir, mas também melhorar essa relação com o dinheiro. Que Eita, bacana. maravilha! Recebemos Daniel. hoje Daniel Carrareto, educador financeiro. Já repete seu arroba aí pra gente lá no Instagram. Arroba Daniel Carrareto, escreve direitinho, CARRARET
TTO. E já Senão, não vai achar. Então não vai achar, já começa a investir Tem também, como que errar. essa é a dica. E você que já acompanha, né, Charles, já sabe, toda quinta-feira. Toda quinta-feira, às 20 horas, o episódio novo. Aqui na quinta-feira que vem, quem será o próximo Orgulho Capixaba, hein? A gente vai dar um spoiler daqui a pouco pra vocês, porque é só um convidado melhor do que o outro. Exatamente. E você que está assistindo, se você assistiu até o final e gostou, se inscreve aí no canal se não é inscrito ainda, ativa o sininho de notificação. É muito importante que você Clica no ative botão vermelho, galera. Exatamente, Clica aí, por favor. lá, para você ficar por dentro de todos os episódios, ser notificado, inclusive, quando vier ao ar, toda quinta-feira às 20 horas. Estamos no Spotify, estamos no YouTube e no Instagram, @Orgulho Oficial, Orgulho Capixaba Oficial. Vai ser um presente ter você conosco. Isso aí. E a gente vê você na próxima quinta-feira. E como a gente sempre diz, o show Está apenas começando. começando. Valeu. Valeu.